Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Mais uma vez aí vocês estão vendo minha cara pela internet, né? Tanto tempo aí desse ano de 2020 que a gente trabalhou à distância, então vocês já devem estar acostumados. Também mando aí um abraço para todas as pessoas que já foram, né, minhas alunas, meus alunos nos anos aí anteriores de todas as escolas. Espero que agora aqui eu possa ajudá-los mais uma vez, contribuindo um pouquinho aí, né, com os conhecimentos de vocês na parte de física, agora especificamente dizendo, para vocês aí que vão fazer esse Enem 2020, 2021, né? Aqui vai ser apenas um bate-papo, uma revisão, um aconselhamento, né? Algumas dicas para vocês, porque também nós já estamos aí em cima do tempo, né? Final, né? Tá aí na nos 45 minutos do segundo tempo, né? Não tem como fazer muita coisa além daquilo que vocês já estudaram. Então, para quem já estudou bastante, vai aqui, né, uma relembrada, e para quem não estudou muito, aqui uma salvada de última hora, tudo bem? Espero que eu seja útil, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, a ideia é não ter muita edição mesmo, tá pessoal? Até porque eu não manjo muito disso e tentar ser espontâneo aqui, né? Olha lá. Enem Física, eu coloquei ali os 5 principais tópicos de física no Enem, que são mecânica, eletricidade e magnetismo, termologia, ondas e ótica e física moderna. Eu coloquei em ordem de de aparecimento, isso, ordem de frequência, né? Quanto mais aparece nas provas os temas. Mecânica, eletricidade e magnetismo são os dois temas principais, aqueles que toda prova tem pelo menos aí 2, 3 questões, pelo menos, né? Todas as provas. Depois termologia, né? Sempre cai alguma coisa ou outra de termologia. Ondas ióticas, sempre cai aí uma pontinha de ondas ióticas. Iótica e física moderna, que é um tema que começou a aparecer aí há uns 5 anos, começou a aparecer com mais frequência, né? E de vez em quando aí na prova aparece. Não vou conseguir falar muito com vocês agora neste momento sobre física moderna por ser um tópico que é mais complexo, que precisa aí de uma sequência de aulas, uma sequência de estudo, então eu acho que ele não vai bater muito aí com a nossa proposta do momento, que é ter mais uma conversa. Mas se você for um aluno que já estudou física moderna na escola, que lembra disso, né, saiba aí que o que pode cair de física moderna são os conceitos, né, principalmente a parte de conceitos, radioatividade, talvez aí física nuclear, um, pode ser aí que física quântica e relatividade, né, de Einstein pode aparecer também aí como não sei, talvez um trecho de divulgação científica, de um texto de divulgação científica, e aí você tem que mostrar que você sabe pelo menos um pouquinho daquilo, que você já algum dia na vida ouviu falar daquilo, tá? Então, normalmente as questões de física moderna são questões conceituais, questões que você precisa discursar sobre, né, entender mais ou menos a ideia, tá? Então, como são vários tópicos dentro da física moderna, ahn, não cabe aqui a gente fazer uma revisão de tudo, né? Porque são muitas coisas e a chance de cair questões de física moderna é pequena, não é muito grande. Então, se você não estudou nada até agora e vai fazer a prova já, né, esse fim de semana, eu recomendo não se preocupar com isso nesse momento, tá? Bom, mecânica. Eu resolvi 2 exercícios aqui, né, usando uma lousa, para ter uma dinâmica um pouco melhor com vocês, inclusive a resolução está bem melhor. É, e aí eu vou colocar eles aqui, né, eu explico como fazer eles, e eu vou comentá-los, tá, sobre qual é a incidência desse tipo de exercício, ok? Ok, então pessoal, questão 85 de uma prova do Enem de 2015 diz: para irrigar sua plantação, o produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando ao valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11h30 e as 12h30, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Então vamos lá.
Análise de dados, o que o exercício nos propõe, né? O que ele nos oferece de dados. Bom, a primeira coisa é o que ele está pedindo, né? Ele pede o volume de água em litros que vai ser bombeado nesse reservatório no intervalo de tempo citado. Qual é esse intervalo de tempo citado? Então vamos lá, o intervalo de tempo citado é o tempo ali entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos. Né? Então a interpretação aí tem que estar afiada, viu? Entre as 11 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos nós temos o tempo de 1 hora. Então o tempo é de 1 hora. Esse volume que ele pede, né, nós automaticamente pensando assim, bom, você está falando de líquidos, né, água, e volume, uma equação que envolve líquidos aí, volume, que pode ter a ver com o nosso exercício, é a da densidade. Nós vamos voltar a falar disso já. Ele fala de potência do painel, né, que durante esse intervalo de 1 hora, essa potência ela é de 50 watts. Ok? Bom, nós temos unidades de tempo, então esse watts, se você lembrar aí, é 50 joules por segundo, ok? Nós temos 50 joules por segundo aí. Depois, a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, então nós vamos considerar aí, né, essa aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, ao segundo mais uma vez, por isso que nós temos que colocar aqui a unidade em joule por segundo. Já que também aqui está em joule por segundo e aqui segundo ao quadrado, esse tempo de 1 hora nós vamos convertê-lo para segundos. Então lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. Caso não lembre isso rapidamente, devido ao nervosismo ou alguma coisa assim, é só lembrar que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então nós temos aí 60 vezes 60, 3.600 segundos, ok? Certo. Bom, vamos pensar aqui agora, como que eu vou juntar isso tudo? A equação para potência é potência igual a alguma energia, né, um gasto de energia, por uma variação de tempo, né, um tempo. Essa energia que nós vamos ter aqui nesse caso, tem que ser, ela vai ser descoberta aí na interpretação, não está escrito aqui. Veja que tem água, né, um volume de água sendo bombeado no reservatório a uma certa altura, que é aquela altura de 20 metros. Então, o próprio exercício nos diz que esse reservatório tem uma altura H aí de 20 metros. Opa, tem altura, então vai ser elevado. Então, qual que é a energia que tem a ver com altura? É a energia potencial, isso mesmo, energia potencial gravitacional. Lembra? Energia potencial, que é igual a mgh, ou seja, a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que este corpo está do chão. Tá? Esse é o potencial, é a energia que aquele corpo vai desenvolver ao cair, né? O quanto pode virar energia cinética, tá bom? Ok, então aqui nessa equação da potência, que tem essa energia genérica aqui, no caso vai ser energia potencial, que nós vamos trocar por mgh. Então essa equação da potência, ela passa a ser potência igual a mgh dividido por variação de tempo, correto? Nós temos todos esses itens aqui com exceção da massa. E essa massa ela vai ser útil para quê? Ela vai resolver o exercício diretamente? Sim, mas não vai ser a resposta final. Essa massa ela é importante para descobrir qual é o volume de água. Lembram que eu disse no início que nós temos a relação de volume com massa? A densidade? Então lembrar que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Perceba que tem várias equações aqui no meio, né, de vários temas da física diferentes. Por isso que é importante ter tudo aí como uma união, né? Não tem conceitos separados, nós temos que entendê-los como uma coisa só. Então, essa densidade é igual a massa dividido por volume, que está relacionado com essa equação da potência. Ok? Mas vamos deixar ela de lado por enquanto e vamos encontrar este valor de massa. Tá? Então, nós vamos substituir essa potência pelo valor que nós temos aqui, a altura e a gravidade também, e o tempo, né, com esse valor convertido de 3.600 segundos, ok?
Então vai ficar a potência de 50 joule por segundo igual a massa, que nós não conhecemos, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 20 metros. Tudo isso dividido pelo tempo de 1 hora, que é 3.600 segundos, ok? Essas unidades de medidas, elas vão todas cair para fora aí. O que vai sobrar, né, vai ser aí o quilograma só, tá? O quilograma vai ser o que vai sobrar de tudo isso. Bom, então, ó, o que nós podemos fazer aqui, né, de equações rápidas aí, ó, nós podemos já passar esse 3.600 aqui para o outro lado, vezes os 50, tudo isso dividido por 10 vezes 20, que vai dar aí um valor de massa, certo? Esse valor de massa aí, então, como eu disse, vai ser o valor aí importante para depois a gente poder calcular a densidade, né, e encontrar aí o volume. Na verdade, calcular a densidade não, porque nós já sabemos a densidade da água, tá bom? Bom, nós vamos cortar aqui, nós vamos ter aqui embaixo 20, né, 3.600 vezes 5, tá? Então, 3.600 vezes 5 é só você imaginar aí a metade, que é o número 18, né, nós chegamos aí a 18.000. Então, nós vamos ter aqui 18.000 dividido por 20, tudo bem? Então, corta aqui mais um zero. Nós temos 1.800 dividido por 2, que é igual a 900, tá? Então, a nossa massa é a massa de 900 quilogramas, ok? Muito bem. Bom, vamos pensar o seguinte agora aí, né? Neste nosso exercício aqui. Nós temos aí que a densidade é igual a massa dividido por um volume. Portanto, o volume é igual a massa dividido por densidade. A nossa massa é de 900 quilos. A densidade da água é 1.000 quilos por metro quadrado. Por metro cúbico, perdão. Tá? Por metro cúbico. Ok? Então, quilograma vai embora com quilograma, sobra metro cúbico. Tá? 900 dividido por 1.000, 0,9. Então, V é igual a 0,9 metro cúbicos. Professor, mas a resposta não bateu. Não bateu porque o exercício está dizendo que ele quer o volume da água em litros. E nós temos o volume da água aqui em metro cúbico, tá? E é só a gente lembrar daquela relação de que 1 metro cúbico, então aí vem a matemática junto, né? Tem que ter isso tudo na memória. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então é só multiplicar esse valor por 1.000, que nós vamos ter aí 900 litros, tá? Então a resposta final para esse exercício aqui é volume de água igual a 900 litros. Seria, no caso, a alternativa D. O primeiro exercício é para irrigar a plantação aí do produtor rural, né? Que vocês viram aí a resolução. Esse exercício, ele fala de potência, ele fala de tempo, né? Fala de eficiência, ele fala de volume. Então, são muitos tópicos diferentes em uma mesma questão. Física no Enem tem esse caráter de ter sempre aí, claro, né, nas outras disciplinas também, nos outros componentes, né, tem aí a parte da contextualização, de você ter questões sempre com um texto, né, uma informação, né, um conjunto de informações primeiro e depois a parte que pede do seu conhecimento. Não é exclusivo da física isso. Porém, especificamente na física aí, você sempre tem várias informações que fazem com que um aluno que não esteja muito atento se perca, tá? Por exemplo, um aluno que não tem estudado, ele viu aqui a palavra gravidade, e aí ele pensa, nossa, mas gravidade, o professor já falou muito sobre gravidade, sendo que não é o principal foco disso daqui, tá? Você vai precisar dela, mas ela não é o principal foco. Porque muitas vezes o aluno vê aceleração, gravidade, já pensa em força lá, né? Então, tem que entender o contexto geral aqui. Fala de altura, fala aqui de potência, ó, em watts, né? Dá um valor de 80 watts, mas esse valor de 80 watts, ele nem entra na nossa resolução, então é um valor que pode confundir, tá? Quem não entendeu aí a proposta do exercício.
11 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos é um intervalo de tempo, então tem que estar atento a isso, né? Transferência energética de 100%. No fim das contas, essa transferência energética de 100%, ela facilita a nossa vida, porque significa que não houve perda nenhuma. Então, tudo aquilo que foi colocado no processo, né, de energia tornou-se movimento, tá? Não foi perdido, ok? E volume de água, tá? Aí esse volume de água não tem que ser pensado no volume geométrico, né? Porque a gente não tem forma geométrica nenhuma aqui, a gente não sabe como que esse reservatório é, a gente não sabe se ele é cilíndrico, se ele é um cubo. Então nós precisamos aí lembrar da definição de densidade, tá? Então olha só quantos conceitos diferentes tem envolvidos aqui, mas que no fim das contas nós precisamos entender que é um caminho para chegar até aqui, né? E aí nós chegamos àquela resposta final dos 900 litros. Tudo bem? Então o Enem em Física Mecânica tem muito disso, de colocar vários valores e cada valor desse, né, poder fazer com que o aluno vá para um caminho diferente. Tá bom? Muito cuidado com isso. Bom, então pessoal, vamos agora para um exercício que trata de trabalho, mas ao mesmo tempo, né, envolve aí os conceitos da cinemática, como distância, tempo, velocidade, e pode confundir muita gente aí que não está acostumada, né, a fazer essa pessoa pensar que é um exercício de cinemática quando não é, né? Inclusive, a quantidade de dados que os exercícios do Enem propõem normalmente fazem com que as pessoas se percam muitas vezes aí na quantidade de informações e tenta multiplicar uma coisa pela outra, quando na verdade é muito mais simples. Vamos lá. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de quanto? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa aí é entender do exercício o que ele quer. E ele quer que você encontre o trabalho total, né? Que vai ser um valor mais próximo de algum desses daí das alternativas. Trabalho, então, nós vamos ter aqui a letra grega tal e vamos lembrar de, né, como calcular trabalho. Porém, não vamos usar aquela equação da força vezes a distância, porque aquela equação ela serve apenas para os casos que nós queremos calcular o trabalho de uma força. Nesse caso aqui do trabalho total, nós vamos usar aquele teorema trabalho-energia, né, que diz que o trabalho é calculado pela variação de energia de um corpo. Tudo bem? Mas que energia é essa? Energia cinética, porque é a energia do movimento, ele está correndo, está atingindo uma velocidade, então é energia cinética. Mas variação, então qual seria a inicial? Bom, só de interpretar nós sabemos que a energia cinética inicial, nesse caso, terá que ser zero, porque ele parte do repouso, ele não está em movimento para começar o movimento, né? Ele está parado e faz a sua largada até chegar na velocidade máxima de 12 metros por segundo, que é no fim do percurso. Ou seja, vai ser a energia cinética final. Então, trabalho vai ser igual à energia cinética final. E como que se calcula essa energia cinética? Né? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? O resto dos dados nós temos no exercício. Então, o trabalho que nós queremos calcular é igual a 90 kg vezes 12 ao quadrado, que é a velocidade em metros por segundo, dividido por 2. Importante notar que nesse caso nós já colocamos direto a velocidade aqui, porque ela já está em metro por segundo. Né? Nós precisamos que toda vez que o trabalho for calculado, a velocidade esteja em metros por segundo, porque trabalho é calculado em joule, tudo bem? E joule, né, quando a gente vai calcular a potência depois, precisa que ela esteja em metros por segundo, tudo bem? Então, velocidade tem que estar em metro por segundo.
90 dividido por 2 aqui, acho que já é a operação mais rápida de se fazer, vai dar 45. Então, 45 vezes 12 ao quadrado é 144. 45 vezes 144 é igual a 6.480. O que? Joules. Tudo bem? Em joules. Professor, mas qual vai ser a resposta, né, a alternativa? Porque nenhuma está escrito ali 6.480. Está sim, mas com outra cara. Temos que lembrar que esse 6.480 ele termina com uma vírgula aqui no final. Voltando uma, duas, três casas para a esquerda, nós vamos ter então 6,48 vezes 10 a terceira, em notação científica, Joule. Esse valor é correspondente a este. Tem que saber mudar para notação científica. Muito cuidado com isso. Essa questão 64 aqui, que eu resolvi agora há pouco, ela também pode confundir, porque ela tem aí metros, tem aí segundos, tá? Fala aí de 13 passadas, pode ser que um aluno aí que esteja já fazendo a prova e já ter passado aí 1, 2, 3 horas de prova, chega numa questão dessa, aí vê aí 13 passadas, 3,78 segundos, tenta misturar tudo, pode ser até que bata com alguma alternativa errada e vai ter errado, tá? 13 passadas é apenas uma informação para você lembrar que é naquele ponto que você está considerando. Não significa que cada passada equivale a uma distância ou alguma coisa que você tenha que calcular. Não, é muito mais simples do que isso, né? Vocês viram aí na resolução, tá bom? Termos aí como velocidade máxima são importantes para você pensar assim, ó, ao final, então ao final do percurso. O final é um ponto, não é um trajeto, é um ponto, né? E velocidade máxima, então ele chegou até aquela velocidade. É a final que deu 12 metros por segundo, tá? 12 metros por segundo. Isso ajuda a lembrar daquele conteúdo que eu mencionei de trabalho que depende da variação de energia. Isso, para um aluno muito atento, já faz com que ele descarte aquela possibilidade de trabalho igual a força vezes deslocamento, por exemplo, né? Ou algum outro tipo de energia, tá? Os 100 metros rasos é apenas o nome da prova, então não, né, pode ser que algum aluno ainda queira considerar esses 100 metros como alguma variável, mas não, é só o nome da prova mesmo, tá? Então, vocês não usam todas as informações que tem aqui para resolver, né, o exercício. Esse é o negócio do Enem, tá? Você vai ter não somente um texto aí para confundir, mas você vai ter muitas informações que podem ser dados não falsos, mas dados que não vão te ajudar a resolver o exercício. Tá? São dados apenas para contextualizar a situação. Então use sua imaginação e saiba separar aquilo que é necessário daquilo que está ali apenas para contextualizar. Bem? Comentarei agora sobre uma questão de termologia. Aqui, ó, termologia, tudo bem? Primeiro, antes de falar de eletricidade e magnetismo, tá? Termologia é sempre um tópico que cai uma questão ou outra no máximo, tá? Mas sempre cai. Falando de termologia, né, nós juntamos aí a termodinâmica, termometria, calorimetria, tá? Que inclusive sempre tem uma ponte, né? Ou sempre não, mas muitas vezes tem uma ponte com a química, tá bom? Então às vezes não vai ter muita separação de física ou química. Até mesmo na prova de química pode ter alguma coisa de termologia que lembre muito aí a física, né? Enfim. Termologia, de forma geral, normalmente são questões mais conceituais, questões que te exigem um conhecimento sobre o fenômeno em si, como essa, por exemplo. Toda vez eu abro a janela errado. Como essa, por exemplo. Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, né, o toque. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá por qual motivo? Tá? Tem aquelas alternativas.
de 1 a 5 aí, né? Imagina A a B. Primeira coisa, ó, o mais importante que eu sempre disse aos alunos, em termodinâmica, né, termometria, logo lá no começo, quando a gente fala de calor e temperatura, né, a diferença entre os dois conceitos, é essa parte aqui, ó, equilíbrio térmico, né? Ó, equilíbrio térmico significa o que mesmo? Chegou na mesma temperatura. Ah, mas quando os corpos chegam à mesma temperatura, eles vão depois de um tempo estar nessa mesma temperatura de acordo com o aquecimento ou o resfriamento deles? O que faz com que seja diferente o aquecimento ou o resfriamento de um corpo, né? A taxa desse derretimento, no caso, como ele pede aqui. Bom, nós estamos falando de materiais diferentes. Um é alumínio e outro é plástico, tá? O que difere o alumínio do plástico para que um aluno, por exemplo, perceba que apenas contato, um está mais frio do que o outro ou mais quente? Existe aí, né, o calor específico sensível, que é uma característica de cada material. Não está escrito em nenhum momento aqui calor específico sensível, mas você precisa saber o que é calor específico sensível para que você resolva esse exercício aqui. Não é um calor específico sensível, é uma taxa, né, um valor numérico que descreve a facilidade que um corpo, né, um material tem de aumentar de temperatura ou diminuir de temperatura de acordo com a quantidade de calor que ele recebe. O que significa isso? Vamos lá. Vamos considerar que nós temos dois materiais diferentes aí, né? Como no nosso caso aqui, plástico e alumínio. Se eles receberem a mesma quantidade de calor, vamos supor que cada um recebeu aí 1000 calorias, né, de calor. Se eles receberem essa mesma quantidade, qual deles, eles vão ter a mesma temperatura depois de receber essa quantidade de calor? Ou ao contrário, se eu retirar esse calor deles, se eu resfriá-los a mesma taxa, eles vão chegar à mesma temperatura? Não. Um tem mais facilidade do que o outro. Qual tem mais facilidade? O alumínio, porque é um metal. E metais, que são bons condutores térmicos, possuem baixo valor de calor específico sensível, tá? Ou seja, com esse baixo valor significa que eles conseguem variar de temperatura com muito mais facilidade, né? Experimenta colocar alguma coisa de alumínio, né, de metal de forma geral, no sol durante um tempo. Depois de um tempo vai estar muito quente, não vai? Vai estar muito quente porque o metal consegue com facilidade variar a sua temperatura. Já um material como plástico, pano, tem mais dificuldade. Por quê? Porque tem um calor específico